Prezados irmãos em Cristo Jesus, prezados pastores, eu estou aqui com a finalidade de passar para vocês um curso de tesouraria para a igreja. Quando Deus chama, Ele capacita. Então, tesoureiro, Deus te chamou, não foi à toa. Você tem que buscar o conhecimento, buscar se capacitar, que o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te capacitar cada dia mais. Então, Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus está contigo, meu irmão. Deus quer fazer o melhor por você. Então, por isso, você tem que fazer o melhor para Deus. E outro texto também que eu separei rapidamente, diz assim: vamos fazer o melhor para Deus. Eclesiastes 9:10, parte A. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Como registrar corretamente as entradas? É muito importante. As entradas da igreja, elas têm que ter um zelo, um cuidado muito grande, porque são as entradas financeiras, a entrada de dinheiro, a entrada de recursos na igreja. Então tem que tomar muito cuidado. O correto é os irmãos estar entregando o dízimo na igreja, você está entregando o seu dízimo na igreja, e ele ser colocado no gasofilácio ou na salva, né? E as pessoas estar recolhendo, porque é um momento de culto a Deus, é um momento de culto. Então vamos para o primeiro ponto aí. Entrega do dízimo, momento de culto. Já acabei até falando, né? Que quando eu cheguei, assumi como primeiro tesoureiro na igreja, os irmãos queriam também fazer a mesma coisa comigo. Entregar o dízimo no meu escritório, entregar o dízimo na minha casa, entregar o dízimo no meio da rua. Eu não permiti. Falei, não, meus irmãos, dízimo é momento de culto e tem que ser entregue na igreja. Porque a Bíblia diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro e não na casa do tesoureiro. Resiste sempre na data da contagem. Regime de caixa. O que é isso? Também, como a gente instrui vários tesoureiros, tem tesoureiro que fala assim: não, eu vou registrar o dízimo no mês passado, mas o irmão está entregando agora, porque esse dízimo é referente ao mês passado. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Você tem que registrar o dízimo no momento da contagem. Você tem que fazer no seu registro, na hora de contabilizar o dízimo do irmão corretamente, você vai fazer no seu registro a referência. Qual referência aquele dízimo? Qual linha do envelope que ele está? Janeiro, fevereiro, março, abril? Você vai botar lá na referência. Mas a data de contagem tem que ser respeitada, que vai ser na contabilidade como a data de entrada daqueles recebimentos de dízimo. Ok? Então, resiste sempre pelo regime de caixa. O regime de caixa é isso. É no momento do recebimento. Não existe vale de dízimos e ofertas. Tem muitos irmãos que falam assim: não deixa meu nome em branco não. Faz um vale aí para mim, depois eu acerto com você. Não faça isso, meu amigo. Porque senão a tesouraria vai virar uma bagunça. Você não vai conseguir controlar os saldos da tesouraria. Não existe vale de dízimo, né? Não existe isso. Depósito não identificado, você vai lançar em outras entradas, como depósito não identificado. Às vezes a igreja tem uma conta, e essa conta é conhecida pelos irmãos da igreja, e os irmãos, em vez de entregar o dízimo na igreja, ele vai lá e faz um depósito no banco. E você não consegue identificar quem fez. Então a única forma de lançar nas entradas da igreja é como outras entradas, depósito não identificado. Ok? Então, veja o exemplo de registro de entrada.
Aqui, ó, nós temos a data que foi efetivamente recebido. Dia 16/7. A data que foi efetivamente recebido. O nome dos irmãos e também o nome da oferta. E aqui a referência, né? Então tem irmãos aqui que entregou está entregando dia 16/7, mas entregou referente o salário que ele recebeu do mês 6, referente mês 5. Então esse controle de referência é muito importante. Esse controle de referência que você vai ver na ficha dele ou no envelope dele, qual linha que ele preencheu. Mas essa data deve ser a data do registro, que é a data da contagem. E depois, né, registro também as ofertas avulsas, as outras ofertas, que eu dei um exemplo de oferta para construção. E depois tem o resumo, né, dízimo de membro, dízimo de não membro, que é contribuinte, né, que são os filhos de membro, que ainda não são batizados, ainda não são oficializados na igreja, pessoas novas que estão chegando, mas entregam o dízimo, entenderam que tem que entregar o dízimo, mas ainda não é oficializado na igreja. Então é chamado de não membro, dízimo de não membro ou dízimo de contribuinte. E no final você pode ver aqui que tem 4 lugares para as pessoas assinar. Então, se você fizer essa ficha, é importante que você faça essa ficha em 2 vias, e uma via dessa fica na igreja, outra via vai para a contabilidade, porque a contabilidade também precisa fazer esse registro. Procedimentos importantes na saída. Então, nós vamos falar sobre os pagamentos da igreja, a saída da igreja. O que você deve tomar cuidado na hora dos pagamentos. Porque se você registrou as entradas corretamente, né, você vai ter que prestar conta de centavinho por centavinho que saiu para a igreja. Se você deseja uma tesouraria transparente, se você deseja que o tesoureiro ande de cabeça erguida, né, sem medo de comprar uma roupa nova, de comprar um terno novo, porque as pessoas ficam de olho no tesoureiro. Então, você tem que ter o máximo de transparência para o seu próprio bem. Você tem que ser transparente. E as coisas de Deus tem que fazer com muito zelo, porque nós somos mordomos de Cristo. Então, nós temos que fazer com o maior zelo possível. Então, vamos lá. Então, procedimentos importantes na saída. É muito importante você controlar bem, né? Botei uma mãozinha aqui, segurando o dinheiro, mas não é para você ser pão duro não, irmão. É para você controlar bem o dinheiro da igreja. Porque senão o dinheiro voa, o dinheiro cria asas. Você não sabe para onde ele foi parar. Não é verdade? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Letra A, né? Seja organizado. Estabeleça prazo para todos os pagamentos. Meu irmão, você tem que ter uma agenda. Ó, dia 5 vence conta de luz. Dia 10 vence conta de telefone. Dia 15 vence conta de água. Vence o carnê de INSS do pastor. Dia 20 vence o imposto de renda retido na fonte do pastor. E assim por diante. Você tem que ter uma agenda. Se você não souber organizar essa agenda, peça ajuda a uma pessoa que sabe, ou se não, peça ajuda ao seu contador, para ele te mandar uma tabela de vencimentos, para você poder organizar essa agenda. Porque ao ir recebendo os dízimos durante a semana, você vai poder controlar os pagamentos daquela semana. E a sua igreja não vai passar vergonha e deixar pagamentos atrasados. Ok? Então seja controlado. Porque se você não for controlado, o dinheiro vai voar. Não repasse valores sem documentos comprobatórios ou faça um recibo provisório. Então, para você fazer um pagamento, é fundamental que tenha um documento comprobatório. E esse documento comprobatório pode ser uma nota fiscal ou um recibo, né? Porque é o que dá validade à saída, é uma nota fiscal ou um recibo. É claro que
você pode tomar um cuidado também de fazer um recibo provisório. O que é isso, recibo provisório? Vem um irmão, vamos supor que seja um irmão lá da ornamentação da igreja, da parte da festividade da igreja, para ornamentar a igreja para uma festa. Então esse irmão te pede um dinheiro, fala assim, eu tenho que comprar umas flores, eu tenho que comprar uns enfeites, ele te pede o dinheiro. Você não precisa ir lá comprar, mas você pode dar o dinheiro para esse irmão. Você fala assim, irmão, assina aqui esse recibo provisório, depois você vai me trazer a nota para me lançar esse recibo provisório. Tudo bem, depois eu trago a nota e se sobrar troco eu vou trazer o troco também. Beleza, mas assina aqui, porque eu tenho que saber para onde está indo o dinheiro. Esse recibo é provisório. Então no momento que ele chegou com a nota, chegou com o troco, você pega, rasga o recibo e joga fora e lança a nota. Mas se esquecer, você já tem um documento comprobatório para ser lançado, porque recibo com o CPF vale como comprovante de saída, ok? Mas o ideal é lançar a nota fiscal. Todas as compras devem ser feitas em nome da igreja com o CNPJ da igreja. Você não pode ficar comprando por aí no seu nome, né? Porque a contabilidade é da igreja, o registro é da igreja. Então, evite, sempre o tesoureiro, o irmão da igreja que for fazer uma compra para a igreja, tem que levar o CNPJ da igreja, tem que levar os dados da igreja para fazer essa compra e a nota fiscal sair em nome da igreja, né? E se acontecer de alguém comprar no nome dele e quer doar um objeto para a igreja, faça essa pessoa fazer uma declaração no verso da nota dizendo que é uma doação, que ele está doando, né, para a igreja esse objeto que ele comprou no nome dele, ok? Isso é muito importante. Todas as saídas tem que haver documento que dê prova. Já falei sobre isso. Tenha cuidado com os outros comprovantes de pagamento. O que é esses outros comprovantes de pagamento? É muito comum as pessoas te dar aquela notinha branca que não tem CNPJ, não tem nada, só está escrito nota. Aquilo não é nota fiscal, não. É muito comum a pessoa te dar um orçamento e depois falar assim, aí está o orçamento, me paga aí. Não, isso não é nota fiscal, não. Você pode aceitar um recibo, até um recibo de compra de mercadoria de um microempreendedor individual, porque microempreendedor individual tem estados que não libera nota fiscal de venda. Então você pode aceitar um recibo com o CNPJ dele, dizendo que ele é microempreendedor individual, né, com todas as informações dele, e ele receber tal data, né? Então aí você pode aceitar um recibo de uma mercadoria que você comprou, ok? Então esses documentos, evite esses documentos brancos. Cupom fiscal, o nome já diz cupom fiscal. E como a igreja é uma consumidora final, cupom fiscal serve, né? O ideal é pegar a nota grande, mas se não tiver a nota grande, o cupom fiscal serve. Quando você pegar um cupom fiscal, coloque o nome atrás do cupom de quem comprou, identifique direitinho, né, do que se trata, qual o departamento, para você na hora de lançar no relatório da igreja não errar esse lançamento. No módulo 3, nós vamos falar agora do fechamento do relatório financeiro. É muito importante essa etapa do fechamento, porque o fechamento é onde o tesoureiro presta conta para a igreja de tudo que aconteceu dentro daquele mês. Nós estamos falando de um mês. Então, o mês começa no dia 1º e termina 30 ou 31, dependendo do mês do ano. Então, o relatório financeiro tem que retratar o que aconteceu. Se você está fechando um relatório de junho, vamos supor, tem que relatar o que aconteceu de 1º a 30 de junho. Você não pode misturar os meses. Tem tesoureiro que, eu só fecho o relatório dia 15, aí pega dia 15 do mês até... Está errado. Não pode ser assim. A contabilidade não vai fechar.
O relatório não vai ser de acordo com a contabilidade e a igreja vai ficar perdida, meses misturados. Não pode. O mês é tudo que aconteceu de 1º a 30 ou 31 de cada mês. Então, eu tive um caso aqui, só para descontrair um pouco, de uma contabilidade que nós pegamos uma igreja para organizar a igreja. E nós não conseguimos entender o relatório da tesouraria. Não conseguimos. Aí eu falei assim, vou ter que chamar o tesoureiro para mim ver se eu consigo entender o que está acontecendo. Eu não consigo entender nada desse relatório, não fecha com os documentos, não fecha com as notas, com o recibo, com as entradas, com a saída, não fecha. Então, ele me explicou. Ele falou assim, não, irmão, sabe o quê? É porque o relatório não pode fechar negativo. Eu falei, verdade. O saldo do relatório não pode dar negativo, tem que sempre dar positivo ou zero, ou não ter nada. Né? O saldo não morre, ele continua. Porém, ele falou assim, então, eu sabendo disso que o relatório não pode dar negativo, o que eu faço? Eu coloquei, à medida que vai dando para lançar, eu vou colocando a nota. Então, o relatório dele tinha nota, ele estava fechando o mês de janeiro de 2016. Tinha nota de novembro de 2015, dezembro de 2015, janeiro de 2016, fevereiro de 2016 e março de 2016. Eu falei, mas como você conseguiu colocar todas essas notas nesse relatório de janeiro? Ele falou assim, é porque eu vou acumulando as notas, depois eu vou colocando. Não faça isso. É completamente errado. Não tem como controlar uma tesouraria dessa forma. Ok? Então vamos lá. Vamos ver o que nós separamos. Então, o relatório financeiro é o equilíbrio, né, das entradas e das saídas. Entradas, receita da igreja, e saída, despesa da igreja. E é o equilíbrio. Né? Essa balança tem que estar sempre equilibrada. Então tem que ser um negócio bem feito. E também esse relatório vai para a comissão de exame de conta ou conselho fiscal da igreja para ser examinado e aprovado para depois ir para a assembleia da igreja. Então tem que estar tudo 100%. Então, primeira coisa que você deve verificar no fechamento do relatório é o saldo anterior. Tem tesoureiro que não se preocupa com o saldo anterior. O saldo anterior é o que sobrou. Vamos supor, deu um exemplo do fechamento do relatório de junho. É o que sobrou de 30 de junho para 1º de julho. Né? Então, é o saldo anterior. São as verbas que sobraram. Essa verba pode estar em caixa, que é guardado com o tesoureiro, ou no cofre da igreja, ou na gaveta do tesoureiro. Pode estar num banco depositado, pode estar numa poupança, pode estar numa aplicação, mas é o saldo anterior. Tem saldo. Né? Dificilmente a igreja tem 0 de saldo. Né? É muito difícil. Então, vamos lá. Então, você deve examinar o saldo anterior, porque o saldo anterior tem que bater, tem que dar continuidade. O saldo não morre. O saldo que sobra de um mês, ele vai para o outro mês o mesmo valor, centavo por centavo. Como vimos, quando se faz o controle das contas da igreja na medida que for recebendo e pagando? Então, tem como saber qual é o saldo da igreja? Não é verdade? A qualquer momento. Então, quando você recebe, resista, paga, resista, você tem um saldo igual o extrato de banco que eu mostrei naquele relatório no slide, no vídeo anterior. Quando fechar o relatório do mês? O relatório do mês, não necessariamente, ele tem que fechar dia 30, né? Mas não significa que o tesoureiro tem, não, eu vou trabalhar até meia-noite, dia 30, para fechar o relatório. Não, você está demonstrando o que aconteceu na igreja de 1º a 30. Você pode fechar dia 5, dia 6, dia 10, né? Mas você vai demonstrar para a igreja o que aconteceu, exemplo que eu dei, de 1º a 30 de junho. Então, fechar o relatório dessa forma. Para fechar o relatório, separe todos os documentos
e organize conforme o relatório. Essa questão de separar os documentos é muito importante. Você vai separar todos os documentos do mês. Você, por exemplo, você tem uma pasta, aquelas pastas poliônica, né? Você guardar os documentos. Então você vai recebendo, vai botando as fichas ali dentro de recebimento. Vai pagando, vai jogando as contas autenticadas, recibadas ali dentro. No final do mês, para fechar o relatório, você vai ter que organizar esses documentos na sequência do relatório, para poder a comissão de exame de conta facilitar o trabalho de examinar. Ó, essa conta aqui, na primeira linha está aqui a conta, na segunda linha está aqui a conta, assim por diante. Então é importante organizar os documentos, né, dessa forma. Faça o resumo das entradas. Como que é esse resumo das entradas? Vou mostrar. No nosso sistema de tesouraria, o Sisconfie, ele faz esse resumo aqui, ó. Cada ficha de registro de entrada, ele usa uma linha dessa. E aqui ele dá um resumo. Os dízimos de membro, os dízimos de não membro, as ofertas avulsas, as ofertas identificadas, que ele discrimina aqui embaixo as ofertas identificadas, e o total da ficha. Isso aqui é para poder totalizar o que entrou no mês. Totalizar o que entrou no mês. Então, é importante ter esse resumo de entrada para a comissão de exame de contas saber, ó, realmente, conferido aqui, entrou, nesse caso aqui, R$ 12.227,05. Então, é muito importante esse resumo. E, como eu falei do saldo, como é tão importante você não se perder no saldo, você tem um saldo a todo momento. O tesoureiro eficiente, a qualquer momento que alguém perguntar no saldo da igreja, ele sabe quanto que a igreja tem, né? Então, olha só como que eu botei até uma regra aqui. O saldo inicial, que eu demonstrei aqui como SI, saldo inicial, mais as entradas, né, que eu demonstrei aqui como menos as saídas, que é igual a saldo final. Esse saldo final vai para o próximo mês. Então todo mês é fechado dessa forma. Você pega o saldo inicial, mais as entradas e menos a saída, que dá o saldo final. Então essa forma é usada no fechamento do relatório mês após mês. E é muito importante você saber que é assim, porque eu recebo muitas igrejas que o tesoureiro não sabe que é assim e se perde no saldo. Bom, é difícil controlar esses relatórios que nós vamos falar agora na mão, né? Na máquina de calcular, escrevendo na mão. Esse relatório é muito difícil. Por isso que nós, vendo, né, a necessidade dos tesoureiros ter uma ferramenta simples e prática de trabalhar e que desse os relatórios necessários para uma tesouraria bem organizada. Então, vamos lá. O primeiro relatório, né, é o quadro anual de dizimista. Eu peguei um exemplo aqui, mudei os nomes, até o programa bota em ordem alfabética, eu que escrevi aqui qualquer nome, né? Mas esse quadro anual de dizimista é muito importante, porque nele você vê qual o dizimista que está sendo fiel. Esse quadro não é para ir para a parede, para constranger ninguém, tá? Esse quadro é simplesmente para a diretoria da igreja saber quais os membros que estão contribuindo regularmente com a igreja nos seus dízimos e quais não estão. Porque às vezes tem um irmão que não contribui regularmente e assume um cargo de diretoria na igreja. Isso não é legal, né? O cargo de diretoria da igreja são para mordomos fiéis ao Senhor. Então é muito importante esse controle. Igreja precisa contratar contador ou escritório de contabilidade? Eu me chamo Renato Coelho, sou fundador da Envisione Assessoria Contábil e este é mais um Pergunte ao Contador. Então, muitas igrejas acabam interpretando que não precisam contratar um contador ou escritório de contabilidade. Mas isso não é verdade. Independente do porte da sua igreja, ela precisa de um auxílio
de um profissional habilitado no CRC. Ela vai precisar, por exemplo, de um contador para registrar os fatos que envolvem os aspectos financeiros da sua igreja. Ela vai precisar também, por exemplo, de um contador para entregar as declarações que são exigidas pela Receita Federal, como, por exemplo, a DCTF, como, por exemplo, a declaração da escrita fiscal, da contabilidade digital fiscal. Então, é muito importante o auxílio e a contratação de um profissional preparado para ajudar a sua igreja e para livrar a sua igreja de problemas futuros. Como, por exemplo, se você deixar de entregar uma dessas declarações, a sua igreja pode ser penalizada com multas que pode variar de R$ 500 a R$ 1.000. Em alguns casos, você tem até uma redução na multa se você pagar dentro de um prazo pré-estabelecido. Como, por exemplo, a DCTF, se você deixar de entregar no prazo, você vai pagar R$ 500 da multa. E aí a Receita Federal vai te dar um prazo para fazer o recolhimento, você tem um desconto e vai pagar os R$ 250. Mas é muito importante você ter a presença de um profissional habilitado ao lado da sua igreja. Por quê? Porque a legislação ela vem mudando de forma constante. Por exemplo, o que acontecia em 2014 já necessariamente não é a mesma forma que tem acontecido hoje, em 2017. Então o legislador ele vem mudando a forma como se interpreta a legislação, as obrigações vêm sendo alteradas. Então é muito importante a observação da mudança da lei. Estar do lado de um profissional habilitado é o melhor que a sua igreja pode fazer.